a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Aqui em Leandro Camargo, em Diamond, pra você. Sexta-feira, mulher bonita desfilando. Não, sexta-feira não foi, só pra ver se você tá antenado. Quinta-feira, mulher bonita desfilando, a nossa queridíssima Emily Pereira. Sexta-feira, loucos para casar. E hoje, mais mulher bonita desfilando pelo nosso Diamond para tratar assunto diferenciado e maravilhoso, respondendo às suas dúvidas. Hoje a visita é da doutora Endine Megan, ou a Dini ou a doutora Megan, como quiserem chamar. Ela é advogada com atuação maravilhosa em consultoria imobiliária, família e consumidor. E hoje o tema do nosso programa especialíssimo, um programa inteiro, tratar sobre esse tema é responsabilidade civil aplicada a procedimentos estéticos. Você que interage, que é profissional deste segmento, estética e beleza, antenado, logo, logo este tema, esta pauta, com a doutora Endine falando, respondendo nossas dúvidas, questionamentos e nos dando um ampassão jurídico de tudo que envolve esta maravilhosa e diferenciada segmentação que muito cresce em Joinville. A nossa abertura. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, muitas pessoas. Nossa, então é muito feliz do nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, pra equipe Senat, vai Leandro Camargo. São Paulo, promo, embelezando as nossas vistas, temperamento, na Catarinense. Ontem a gente esteve de uma recepção carinhosa. Viram? Dupla abertura maravilhosa. Espaço de Eventos Aventura Rural apresenta Leandro Camargo em Diamond e na sequência nós temos os nossos incentivadores culturais e ainda esse diferencial Diamond aplaudindo através de Osaka Comunicação a nossa também abertura do programa. Doutora Endine, que maravilha contar com você hoje, iniciando essa semana, levando muito esclarecimento a toda a nossa coletividade. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leandro. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem em casa. É uma honra estar aqui mais uma vez. E com um assunto meio cometa, né? Meio foguete. Sim, aqui para você destrinchar. Porque a gente vê que cada vez mais crescem as clínicas de estética e beleza em funcionamento na nossa cidade, sejam as grandes, sejam as pequenas, sejam as dentro das residências. E este tema há muito vem me batendo e eu querendo saber mais. Então nada melhor do que trazer uma pessoa qualificada e gabaritada neste segmento de consumidor, advocacia e tudo mais, para discorrer a respeito desta responsabilidade. Como é? Tá tão fácil assim abrir uma clínica de estética, doutora? Não, Leandro, não é fácil, não é tão simples assim, não. Para abrir uma clínica de estética é preciso seguir, atender várias exigências legais, tá? É preciso, além das obrigações de praxe em relação ao registro da empresa na junta comercial, por ser uma atividade que está relacionada à saúde corporal, facial das pessoas, ela precisa também ter o alvará sanitário para poder funcionar. E dentro desse alvará, é preciso que o estabelecimento atenda à acessibilidade,
Precisa que esse estabelecimento esteja num zoneamento onde é permitido o exercício dessa atividade. Então, é preciso ter uma atenção muito grande, porque às vezes eu quero abrir alguma sala comercial lá no meu bairro, na minha casa, mas o zoneamento não permite que essa atividade seja exercida lá. Então, por consequência, eu não vou conseguir o alvará por conta disso. E por ser ainda uma atividade relacionada à saúde, é preciso atender requisitos em relação à higiene, precisa ser um espaço completamente higienizado, precisa atender os protocolos de esterilização dos equipamentos, se houver, precisa também utilizar produtos que tenham informação em relação ao lote, a composição, a finalidade, o prazo de validade, o registro na Anvisa. Então, tem uma série de critérios que precisam ser atendidos para que possa ser exercida essa atividade. Meu Deus, já cansei. Eu falei tudo ainda. Sério? Nossa, mas será que a gente vê tanto anúncio em redes sociais, a gente vê tanta promoção nesse segmento e tudo mais, desde o centro até os bairros mais remotos da nossa Joinville, e que eu creio que são estritamente residenciais. Será que todo mundo segue tudo isso? Olha, pelo que parece, não. Por esse aumento muito alto, né, do oferecimento desse serviço, a gente observa que, infelizmente, em alguns locais não vem sido respeitadas essas exigências legais. Isso, o que é muito perigoso, porque está colocando em risco a saúde das pessoas, né? Sim, sim. E esses... no amparo legal, né, que é o objetivo da sua visita aqui, né, determinada pessoa, ou sozinha, ou com uma associatividade com mais profissionais do segmento, tem a sua porta aberta, né, em determinado local. Cumprindo ou não cumprindo, né, as regras, como é o de praxe, funciona tranquilamente, né? Mas se um dia bate a fiscalização, adeus. Sim. O local vai ser interditado. Aí pode haver também, além dos órgãos sanitários ali relacionados à Prefeitura Municipal, pode haver também uma intervenção do Ministério Público para apurar essa situação. Aí os proprietários desse estabelecimento podem ser responsabilizados até penalmente. Então, é uma questão muito delicada e que todo mundo tem que ficar de olho para que não aconteça. Sim. Então, como você falou, tem muitas promoções, muitos anúncios, ofertas milagrosas. Então, assim, o próprio consumidor tem que ter um bom senso, tem que ter um desconfiômetro. Sim. Porque é o velho ditado: quando esmola demais, o santo desconfia. O santo desconfia. Eu não tinha ideia que era tão burocrático assim. É praticamente como se você abrisse uma clínica médica. Exatamente. As regras são quase as mesmas. Uhum, tem que ter os mesmos cuidados. Tem que seguir todas essas normas que são bem rigorosas. E no campo dos profissionais, doutora, qual é a nomenclatura? O que é exigido em quem atua? Então, em relação aos profissionais, esse ano teve uma novidade muito significativa, que foi a previsão legal da profissão do esteticista. Porque até então, esse profissional, ele não poderia ser, por exemplo, responsável técnico por um estabelecimento, atuar na coordenação, na direção de um estabelecimento dessa natureza. Porque não possuía a titulação. Isso, porque essa atividade ainda não estava regulamentada. Então, as pessoas que faziam esses cursos todos, né, que faziam essas determinadas atualizações e cursos nesse segmento, eram mais para trabalhar auxiliando alguém. Isso, exatamente. Porque aí teria outro responsável técnico com uma formação numa área correlata, né? Por exemplo, tem biomédico, tem fisioterapeutas que podem fazer determinados procedimentos, né? E, então, essas pessoas atuavam realmente, né, auxiliando esses outros profissionais. Então, a partir dessa lei que foi sancionada em abril, agora o profissional esteticista tem esse reconhecimento legal. Ainda está pendente uma regularização em relação a como vai ser a fiscalização da atuação desses profissionais, mas já foi um avanço legislativo bem importante.
E outra coisa que é importante colocar é que esse profissional, ele só pode se dizer profissional esteticista se ele tiver um nível superior, e tem que ser emitido esse certificado por uma instituição credenciada pelo MEC também. Nossa, é por isso que muitos se reportam a Balneário Camboriú, né, que, se não me engano, há uma faculdade nesse contexto. Sim, né, que aí você pode... e nesse curso, digamos, nesse curso superior exigido, pode ser qualquer um, e a pessoa complementa com algum técnico, com algo na área... Ou ainda não chegou a esse consenso? Então, pela lei, diz que deve ser um curso voltado para estética e cosméticos. Então biomedicina, fisioterapia, nesses segmentos todos, né? E a abertura, né? Não sei se você tem informações a respeito dos prazos, né, para o recebimento desse CNPJ, os cumprimentos do pagamento de taxas, enfim, para abrir, segue os mesmos trâmites de qualquer outra empresa. Isso, exatamente. Aí, em relação aos prazos, é relativo, porque às vezes pode ter de início alguma pendência, aí a pessoa vai ter que providenciar, vai ter que sanar, vai ter que regularizar, né, essa questão. Então, em relação aos prazos, é relativo caso a caso. Mas o trâmite burocrático é semelhante e maior até, eu diria, do que para outras empresas. Então, com certeza, tem mais taxas a serem pagas. Sim. Tem mais esse ônus. E aí, pegando um pouco de carona nas suas explanações, acaba ficando uma concorrência desleal, por exemplo, se nós temos clínicas estabelecidas há anos e que cumprem todas as normas, com outras que chegam de repente, não estou afirmando que tenha ou não tenha, mas que às vezes a gente fica com aquela pulga atrás da orelha quando o serviço é tão acessível e o valor é tão minoritário quanto a outra que apresenta o mesmo, digamos, serviço com um valor muito diferenciado. Algo está errado aí. Exatamente, alguma coisa está errado. E pode ser que seja justamente a ausência de toda essa regulamentação ou dos equipamentos e materiais utilizados nos procedimentos, talvez sejam de um material... Eu morro de medo com essa história porque muitas não têm o cacife para adquirir equipamentos, produtos importados e tudo mais, e acabam locando ou substituindo por outros produtos, até mesmo nacionais. Eu já morro de medo, né? Porque não adianta, é o nosso rosto, é o nosso corpo. Exatamente, é a nossa saúde que está em jogo, sim, né? Então, por isso não tem como, cuidado, né? E a clínica de estética, pela nomenclatura, pelo portfólio de serviços, ela não pode trabalhar como um cirurgião plástico, por exemplo, não pode ter nada injetável. Né? Exatamente. Aí esse rol de procedimentos aí é de competência dos médicos, né? Esses procedimentos mais invasivos e tudo mais, que precisam do cuidado maior ali. Sim. Aí realmente a não ser que a clínica tenha uma médica com formação em medicina, em estética e tudo mais, que responda... Isso, que seja o responsável técnico e que fique lá, atendendo a todos. Nossa, é bem complicado. Né? É mesmo. E aí a gente toma por base que, às vezes, uma insatisfação do cliente por A ou B procedimento, às vezes, poderá ter uma meia-culpa do próprio cliente. Com certeza, com certeza. Até é muito importante mencionar que, assim, essas relações, elas são amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é a prestação de um serviço mediante remuneração. Sim. Mas o que acontece? Esse código, ele foi criado lá em 1990, com o intuito de proteger o consumidor, né, pela vulnerabilidade perante o fornecedor e tudo mais. Mas assim, naquela época, por exemplo, o acesso à informação era muito mais limitado. Correto. Poucas pessoas tinham acesso à internet, por exemplo, diferente de hoje. Todo mundo tem um celular, tem um notebook, pode correr atrás das informações.
Então, assim, vai do consumidor também procurar saber, antes de contratar, qual que é o estabelecimento que vai prestar esse serviço, quem é o profissional, qual é o procedimento mais adequado para obter o resultado que ele está procurando. Ou até, de repente, fazer uma pesquisa em 3 estabelecimentos e se certificar. Sim. Porque se os preços são mais ou menos similares, escolhe o que mais achar que entender que supriu a necessidade. Exatamente. Mas, assim, é importante frisar que essa responsabilidade também é do consumidor, de ir atrás e buscar o conhecimento sobre o que ele vai contratar. Até, inclusive, os tribunais têm relativizado essa vulnerabilidade do consumidor. Na semana passada, tive uma decisão muito interessante do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, numa situação que o consumidor ele pediu um valor, porque ele adquiriu um produto e depois ele veio saber que esse produto tinha uma determinada restrição. Mas o tribunal entendeu que, nesse caso, ele não tinha razão, porque ele teve a oportunidade de buscar saber essa informação, se o produto tinha alguma restrição ou não. No entanto, ele não o fez. Então, nesse aspecto, os próprios tribunais têm relativizado essa vulnerabilidade. Sim, né? Porque pelo Código de Defesa do Consumidor, até vai ser uma informação que você vai passar, e eu vou me informar, porque ainda sou leigo nesse quesito, de todo qualquer serviço de clínica estética, eu posso pedir meu dinheiro de volta se eu não gostar, ou se eu não me sentir, ou se eu me sentir lesado, ou há um trâmite? Isso também é muito relativo, porque assim, ainda existe uma ideia muito equivocada de que o consumidor sempre tem razão. Mas a clínica pode receber um processo, por exemplo? Pode, ela até pode, mas assim, durante esse processo vai ter que se verificar o que aconteceu. Como é uma relação de consumo, a responsabilidade da clínica seria objetiva, ou seja, precisa ficar provado um dano, uma conduta ilícita e o nexo de causalidade entre os dois. Sim. Então, precisa ficar muito claro que houve uma conduta, um vício na prestação daquele serviço. Porque a gente não vai saber, por exemplo, tem procedimentos que você recebe uma orientação, por exemplo. Eu sou cliente da Renova Laser Estética, a doutora Mozara Vendramini, e eu faço laser para depilação da barba. Em cabine, na clínica, o procedimento é aplicado. Mas eu recebo todas as normas de cuidados que eu tenho que ter em casa, né? E no meu day by day, porque eu não fico 24 horas dentro da clínica, a gente não fica, né? Ocasiona que eu tenho que me cuidar. Eu recebi a informação, né? Recebi toda a orientação e eu sei o que eu tenho que proceder para que o resultado seja o que a gente espera, né? Se eu não cumprir e não seguir no meu day by day o que me foi explicado, é fácil eu dizer que não deu resultado. E aí? Exatamente. Isso é muito comum até. Às vezes a pessoa contrata um pacote de 10 sessões de um determinado serviço. Faz 2 e fala, não gostei, não obtive o resultado que eu queria, mas não terminou o tratamento. Sim. Então tem tudo isso que vai ser avaliado para daí verificar se o estabelecimento teve responsabilidade mesmo ou não. Aí gera todo um desconforto, porque a parte que se sente lesada vai nomear um representante, no caso um advogado. A clínica terá que, como réu, né, tem um outro e tem mais o quesito financeiro mesmo, a gente pode dizer também, né? É um custo. Que às vezes o pacote de 10 sessões não era assim, e uma coisa. E você acaba investindo tempo, incomodação, chateação e mais cifras do que aqueles 10 das 10 sessões. Exatamente. E às vezes por algo que a própria pessoa que foi consumir isso deu causa, né? Porque não concluiu o tratamento, não seguiu as orientações, ou omitiu alguma informação importante na hora que foi fazer ali entrevista com o profissional para escolher o procedimento que seria utilizado, né? Então, todos esses cuidados têm que partir também do consumidor. Veja só. E além, você enumerou as necessidades para
abrir a porta de maneira correta. Mas a gente sabe que mensalmente tem todo um aporte que você tem que continuar cumprindo, com notas, com isso, com aquilo, com impostos. Sim. Né? Tudo tem que estar em dia, desde a parte da tributação até a manutenção integral da clínica, que é a questão de higienização, a manutenção dos equipamentos. Porque a fiscalização vem todo mês de surprise. Exatamente, que é justamente para pegar alguma irregularidade. Então, por isso que é importante que sempre tudo esteja super em dia, para que essa clínica não tenha problemas posteriormente. E a doutora bonita deste jeito, né? E jovem também, né? Recorre aos tratamentos estéticos também? Ainda não. Não, ainda? Ainda não. Ah, também novinha, ainda dá para ficar satisfeita, né? E as clínicas, como será que vem advogado com um pouquinho de medinho, será? Às vezes um pouco. É porque advogado tem fama de ser chato, né? Então, às vezes, realmente, eles nos veem com esses olhos. Né? A Pavão, será que é chata? Não vou dizer que é chata, ela é exigente. É exigente. Diferente. Doutora Carolina Pavão, um beijo pra você. Um beijo, Carol. Que assim como eu sei que você frequenta lá a Renova Laser Estética. Eu acho que eu estou satisfeito. Espero que você esteja também. A gente tem certeza que sim, mas digamos que mas no trâmite, doutora, né, segue os mesmos moldes jurídicos, por exemplo. Primeiro se tenta um acordo, é aquele elan normal que vocês tentam elucidar a causa antes de ir para as vias de fato? O ideal é que seja, né? Até hoje em dia a atividade da advocacia, ela prima justamente para evitar esse litígio, esse conflito lá no judiciário. Por a questão da onerosidade, como você mencionou anteriormente, o desgaste emocional também das partes. Né? Então, o ideal é sempre buscar resolver o problema. Porque para vias de regra, um embate jurídico judicial sempre demora um pouquinho. Demora um pouco não, né? Às vezes vai muito além do que se imagina. E também a pessoa, quando ela entra com uma ação, e isso o profissional que vai auxiliar, ela também tem que estar atento nisso, verificar a situação, se realmente, né, houve uma culpa da outra parte, se realmente... No caso, a pessoa entra solicitando o quê? O que em via de regra? Danos morais? Não cumprido o que estava estabelecido? Pode ter danos morais também, enfim? Dependendo do caso, pode. Vai variar muito do que aconteceu, de quais foram as consequências de um determinado procedimento para a saúde da pessoa. Aí é muito relativo, sim, em caso a caso. Mas mesmo. Hoje a gente sabe que esse quesito de danos morais não é mais aquele auê de cifras como era no passado, né? Hoje é mais ou menos pré-estabelecido, digamos assim, né? A nomenclatura de valores, né? De indenizações e tudo mais. Hoje é bem diferente. Antes, né, realmente tinha essa cultura de vou entrar, vou ganhar muito dinheiro e tudo mais. Vou me aposentar só com o que receber. Exatamente, mas hoje em dia tá bem diferente, assim. Por isso que tem que pensar muito antes de discutir judicialmente, tem que verificar bem se realmente a pessoa tem razão ou não, senão pode até se inverter, né, a situação. Ao invés do cliente querer receber, ele vai ter que pagar ainda. Corre o risco. Corre o risco. Porque se a clínica, através do trabalho do advogado, conseguir provar né, que estava tudo regular e tudo mais, né, além de assumir os trâmites, as custas ainda... vai ter dinheiro para pagar. Exatamente. Né? E no quesito de quitações, doutora, as clínicas também podem se valer dos mesmos direitos e acionar quem não paga pelos serviços? Como é que fica esse esquema? Porque o comércio normal, que tem o seu produto, né, palpável e tudo mais, uma loja tem um trâmite, né? As clínicas seguem o mesmo trâmite ou é alguma outra forma? Não, segue o mesmo trâmite.
em relação à inadimplência, né? Sim. No caso, são os mesmos procedimentos de cobrança. Ou o chequinho voou, entrou, mas vai fora, né? Porque não tem fundinho. Exatamente. Né? E aí, segue o mesmo, mas segue também o que diz o código. Não pode interpelar, não pode... Como é que funciona esse quesito? Estou devendo, mas não posso ser... Uma série de coisas. Em relação ao direito do consumidor ainda, Sim. né? Tem algumas restrições, mas é no sentido de que a cobrança não pode ser vexatória, não pode expor o consumidor ao ridículo, né? Então tem que ter alguns cuidados nesse sentido. Não pode ultrapassar esses limites, a cobrança. Mas a cobrança normal ali pode acontecer sem problema nenhum. Aí fica na consciência do cliente pagar ou não. Isso. Né? No bom relacionamento. Se não for pagar mesmo, vai ter que fazer. Exatamente. Vai ter que acionar algum procedimento para reaver, né? poder receber. Né? No caso do cheque, é mais facilitado ou não? É um pouco mais facilitado por ser um título executivo, né? Então, o trâmite para a cobrança, por exemplo, se for judicial, seria mais rápido do que se tivesse que discutir. Porque já pensou já pensou o tempo do caderninho? Nossa! X sobrancelhas, X massagem, tudo anotado no caderninho. E as pessoas não têm o cuidado de apanhar a assinatura do cliente do lado, tá no caderninho, mas dia tal, hora tal, e a assinatura da criatura e o CPFzinho junto, né? Ou uma nota promissória, as pessoas confiam até o momento que acontece. Infelizmente falta muita boa fé, né, por parte das pessoas. Então, por conta disso, o fornecedor tem que tomar os cuidados na hora de fechar ali a contratação do serviço, para evitar esse tipo de problema, né? Os maus pagadores. E no trâmite funcional, também segue, dentro das clínicas de estética, também deve seguir o mesmo trâmite de uma empresa normal, CLT, as horas determinadas, férias, 13º e tudo mais. É essa a regra? Na verdade, depende de cada clínica. A clínica pode ter os funcionários por meio de contratação da CLT, né, que é a famosa carteira de trabalho, e aí sim tem todo o regramento em relação às horas trabalhadas por semana, o 13º e tudo mais, horas extras, se eventualmente houver. Sim. Mas também ela pode vincular um contrato de prestação de serviço autônomo. Então, que aí todos se exime de uma série de ações. Isso, e também é uma situação que o profissional que é contratado tem um pouco mais de flexibilidade em relação aos horários, não tem a mesma subordinação que teria se fosse um contrato seletista, muda... nesse quesito para a clínica até que é boa essa opção, né? Porque a gente sabe que esses profissionais, assim como cabeleireiros, manicure, né, são meio flutuantes na história por essa possibilidade de ter a liberdade de horário. Eu trabalho 6 horas com o Leandro, aí eu vou para a doutora Indine, trabalho mais 6 e assim vai. Exatamente. Às vezes é interessante para o próprio profissional que vai prestar esse serviço. Sim, né? E às vezes ludibria um pouquinho, atende dentro da casa, né? Que aí não tem imposto, não tem nada, dá um descontinho, né? Na hora de fazer essa contratação, doutora, e esta visita, o que o consumidor deve se atentar? Né? É primeiro olhar a clínica, ou a primeira coisa é perguntar, né, e querer tomar ciência de quem vai atendê-lo e qual é a titular? A recomendação é que a pessoa peça para ver o certificado do profissional que é responsável técnico pelo estabelecimento e procure saber antes, né, da contratação quem vai atendê-la, quem vai fazer o procedimento contratado. Também é importante pedir o alvará sanitário e, além disso, também o alvará do Corpo de Bombeiros, que até no começo da apresentação eu falei só do alvará sanitário, mas é preciso ter também o alvará do Corpo de Bombeiros, que ele é concedido mediante a aprovação de um projeto preventivo contra incêndio. Aí são analisados os equipamentos para prevenir um eventual incêndio, rotas de fuga, sinalização. Também uma série de procedimentos para garantir a segurança nesse estabelecimento
E principalmente, isso é interessante nas clínicas estéticas, por conta dos equipamentos elétricos, né, que são utilizados. Então, para não haver, para evitar qualquer problema nesse Imagina sentido. Você abriu na sua casa, né, sem, digamos assim, todos Sem esses esse apuros preparo. legais, todo esse preparo, sem saber como é a fiação da sua casa, a capacidade da sua casa e tudo mais, e de repente coloca uma potência de um equipamento maior, incendeia tudo, e daí? Sim, é um risco e tanto. Por isso que o consumidor deve pedir todas essas certificações, todos os alvarás, fazer todo esse questionamento antes da contratação, para evitar dissabores futuros. Por isso que dizem que o barato sai caro. Exatamente, essa é a mais pura verdade. Tem que ter o desconfiômetro, não adianta. Às vezes eu dou risada e brinco, porque me desculpe, né, a nomenclatura, e me desculpe de brincar, né, porque vocês mulheres são danadas, né? Às vezes fica o sábado inteiro ou a sexta assim, a mão e o pé na fulana que mora em tal bairro, mas aí o cabelo é no outro que mora lá no outro lugar, né? A depilação é em outra, né? E a massagem ou algum procedimento é lá em outra, porque em determinados locais onde haviam profissionais que você gostava, e esses profissionais não estão mais, e você passa, por exemplo, o sábado inteiro naquele trâmite todo e viajando para no final da noite estar pronta. Ai, não é mais fácil me eleger um lugar só e deu? Sim, com certeza. E às vezes eu acho que o que você economizou naquele lugar que você ia e que hoje não vai mais pelo quesito preço, você já gastou o dobro em gasolina, em tempo, em tudo mais, e ficar lá e acolá. Com certeza. Mas é um normal, né? É o normal, porque as amigas dizem, tá. Perde muito tempo. Sim, é uma questão de praticidade, né? Pensar em praticidade, otimizar o tempo. Sim, né? E quando recebe, doutor, uma autuação, por exemplo, o fiscal chegou lá, tal, né? Tem casos que só paga uma multa e apresenta, né, se resolveu ou não, ou é notificada, ou fecha de vez? Né? Vai depender do tipo de irregularidade que tem no local. Se for algo que dê para arrumar rapidamente, alguma pendência que dê para solucionar ali meio que de imediato, provavelmente vai ter só aplicação de multa. Mas se for algo mais grave, como essa questão ali que a gente falou do projeto preventivo contra incêndio, tem uma casa residencial, que tem vários equipamentos, não tem nenhum projeto preventivo, a questão da higienização não está legal, não tem produtos com as informações que precisam ter. Aí já seria um caso mais grave e provavelmente teria uma interdição. E você tem noção mais ou menos de estimativa de valores médios dessas multas? Ou elas podem chegar... Varia muito de cada caso. Vai variar desde o tamanho do estabelecimento até o tanto de irregularidades que o estabelecimento tem. Varia muito de caso a caso. Você já foi procurada para algum atendimento neste quesito de estética e beleza? Ou orientações a respeito? Orientações. Algumas orientações, algumas consultorias eu já prestei a respeito. Porque é muito salutar ter esse acompanhamento. Sim. Até eu indicaria, né, quando a pessoa vai fazer o seu trâmite, quero mesmo interagir neste segmento. Então, muitas vezes a pessoa procura um contador. Sim. E acabou a história. Quando procura um contador e acabou. Né? Mas esquece que pode ter uma orientação de uma equipe de advogados, porque ela vai agir corretamente, não só no trâmite, né, contratual de funcionários, dinâmica de trabalho e tudo mais, mas vai estar assegurada que está correta. Sim, cumprindo as exigências legais, né? Sim. Né? É muito importante isso que você colocou, porque realmente existe essa prática. A pessoa que abre uma empresa e procura só o profissional da contadoria. Mas esquece que o negócio dele não é só números. Sim. Não é só registrar um contrato na junta comercial. Quem vai abrir esse estabelecimento
precisa pensar em quais são as exigências que ele vai precisar cumprir para poder abrir e para poder manter o negócio dele regularmente, sem se incomodar com nada. E voltando ao quesito da pessoa se sentir lesada e resolver interpelar a clínica, a equipe diretiva e passar para uma ação judicial, por exemplo, né? A gente sabe que, né, hoje nós estamos em 2018, as leis estão ali claras para serem lidas, mas cada juiz é um juiz, cada pessoa é uma pessoa e toda lei tem a sua interpretação. Exatamente. Né? Aí já pensou a coitada coitada não, né? As pessoas até pode estar agindo de má fé e no final, ao invés de receber, como a gente citou, ainda tem que pagar. Exatamente. Um castigo bem dado, né? A falta de todos esses cuidados, né? E a falta de seguir todos os procedimentos que o profissional orienta, podem ocasionar. No quesito clínica estética, falando a respeito de portfólio de produtos, serviços e trabalho, né? Assim como os outros empreendimentos e estabelecimentos, a clínica de estética tem que ter em mãos o Código de Defesa do Consumidor e os preços têm que estarem visíveis também, ou cada caso é um caso? Não, precisa seguir essa regra também. Como eu mencionei, como é uma relação que um serviço é prestado mediante a remuneração, então ela está abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, precisa todos os serviços precisam ter os preços indicados, a descrição do procedimento, o que ele faz, qual que é o objetivo que pode ser alcançado por meio da utilização dele. É importante. E há algum órgão, né, né, por exemplo, vocês têm o respaldo da OAB, né? Os médicos é o CRM e o CREMERS, não me recordo. Odontologia também. Os profissionais da estética contam ou ainda está em trâmite para saber quem os defende, por exemplo, ou quem os representa? Já existe ou ainda está em formação? É um processo que ainda está em formação, porque é uma atividade que cresceu muito rápido num período muito curto de tempo. Então, todas essas normativas em relação à profissão e ao exercício dessa atividade ainda estão em desenvolvimento. Doutora, veja que horário é. 12:01, a gente já tem que se despedir. Que assunto maravilhoso. Acredito que nós sanamos muitas dúvidas desse segmento. Peço a sua despedida e o seu alerta, então, ou o seu conselho para quem está pensando em interagir nesse segmento ou já está em franca atividade nesse segmento de estética. É isso mesmo, pessoal. Tanto o fornecedor, a pessoa que pretende prestar esse serviço de estética, quanto o consumidor que pretende contratar, tem que estar atentos a tudo que a lei exige para não ter problemas futuramente. Vejam só. Então, preste atenção em tudo. Todos têm as suas responsabilidades, né? Haja de boa fé, siga a orientação que recebeu e tudo está maravilhoso. E se prepare, porque já vem primavera e vem verão e você vai querer estar com a face linda, com o corpo lindo, mas não crie muito away, não crie pânico. Como disse a doutora Endine, por favor, procure saber quem vai lhe atender e vá em lugar fidedigno. Obrigado pela companhia. Esta é uma maravilhosa semana repleta de bênçãos, de novidades e de muito trabalho. Eu quero, eu faço e eu posso. Obrigado pela sua companhia.
vision of ecstasy.